O CEO da Tesla, Elon Musk, investiu na General Motors, que vendeu apenas 26 veículos elétricos no quarto trimestre de 2021. Então, por que a General Motors registrou menos vendas e o que Elon Musk tem a dizer sobre isso? Vamos descobrir no vídeo de hoje. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe essa informação com mais pessoas. A General Motors teve desempenho embaraçoso no quarto trimestre, o que fez com que o CEO da Tesla, Elon Musk, reagisse a esse resultado. A montadora de Detroit divulgou suas entregas do quarto trimestre e do ano de 2021. Por trás dos números impressionantes das manchetes, 2,2 milhões de unidades entregues em 2021 e 440 mil no quarto trimestre. A GM vendeu apenas 26 veículos elétricos em um trimestre, incluindo 25 Chevrolet Bolt e um GMC Hummer Truck elétrico. A GM vendeu 6.701 Bolts durante o mesmo período em 2020, e como o Hummer elétrico só se tornou disponível em novembro de 2021, não há dados para comparar. A queda repentina na entrega de Bolts foi causada por um lote de baterias defeituosas que forçaram um enorme recall e paralisação da produção em agosto. As vendas do Bolt elétrico foram paradas desde setembro de 2021, enquanto a empresa focava em reparar os veículos recolhidos, declarou a GM. A GM vendeu mais de 24.800 Bolts elétricos nos primeiros 3 trimestres de 2021, fazendo o total anual de entregas ser 20% maior que do ano anterior. Em contrapartida, os aficionados por carros elétricos rapidamente perceberam a mudança drástica das estatísticas para o quarto trimestre. A GM vendeu 26 veículos elétricos no quarto trimestre de 2021, tweetou a conta Clube Tesla do Vale do Silício, conta com a qual Elon Musk frequentemente interage. Elon viu o tweet e, ao invés de rir da empresa, ofereceu algo que a GM deveria considerar para o seu sucesso no futuro. Musk declarou que a empresa tem espaço para melhorias, o que não deve ser esquecido. A Tesla revelou que entregou 308.600 veículos elétricos no quarto trimestre de 2021, o que foi outro recorde. O total do ano foi um pouco mais de 1 milhão, sendo quase um aumento de 100% sobre o ano de 2020. Em termos de vendas gerais de veículos, a GM continua a superar a Tesla. No entanto, perderá sua posição de longa data como a montadora mais vendida dos Estados Unidos para a Toyota em 2021. Em 2021, a GM entregou 2,2 milhões de automóveis, comparado aos 2,5 milhões de 2020, enquanto a Toyota declarou que vendeu 2,3 milhões de veículos nos Estados Unidos em 2021, com um aumento de 10,4% em relação a 2020. Em 2021, a GM, assim como muitas outras montadoras, foi impactada por uma escassez global de semicondutores e outros desafios na cadeia de suprimentos, especialmente nos últimos meses do ano. Ela vendeu 43% de veículos a menos no quarto trimestre comparado ao ano anterior. A GM entrou no trimestre com um recorde de baixo inventário, de acordo com as empresas. No entanto, afirmaram que a produção e entregas de atacado no quarto trimestre foram muito maiores do que no terceiro, na medida em que as condições do abastecimento de semicondutores melhoraram. Ainda que as entregas do quarto trimestre foram mais baixas do que do mesmo período do ano anterior, a GM relatou que havia cerca de 200 mil veículos em estoque em 31 de dezembro, incluindo aqueles que estavam a caminho dos revendedores. Isso foi particularmente interessante, visto que no mês passado a GM anunciou que as entregas dos Hummers elétricos aos clientes já haviam começado. De acordo com o relatório, a primeira picape Hummer EV de 2022 foi produzida na Fábrica Zero, fábrica de veículos elétricos nos Estados Unidos, em que as entregas aos clientes começaram agora. Em uma declaração recente, a GM anunciou que o Supertruck GMC é o primeiro de muitos veículos à base de Altium a serem desenvolvidos para a General Motors, como parte de uma visão para o futuro completamente elétrico. Enquanto não é surpreendente que as vendas de veículos elétricos da GM tenham caído no quarto trimestre de 2021, como resultado do recall dos Bolts e a paralisação da produção, a venda solitária da Hummer elétrica é extremamente surpreendente de acordo com estudos. A General Motors também estava ficando sem chips de computadores, mais de um ano depois da escassez global de chips inicialmente revelada no final de 2020. O setor automobilístico ainda tem enfrentado dificuldades com a cadeia de produção.
O fornecimento de chip melhorou nos 3 primeiros meses deste ano em relação a 2021, de acordo com a GM, com aumento da produção e entrega no primeiro trimestre. No entanto, garantir os suprimentos com os fabricantes de chip continua incerto. A fábrica Fort Wayne, que foi fechada entre os dias 4 e 11 de abril, produz Silverados Chevrolet e picapes leves Sierra GMC. Em 3 turnos diários, mais de 4.000 trabalhadores manuais foram empregados na fábrica. Ainda há incertezas e imprevisibilidade na cadeia de suprimentos de semicondutores, e a GM disse semanas atrás que está ativamente trabalhando com seus fornecedores para prevenir possíveis preocupações no futuro. De acordo com os negócios, todas as fábricas de montagem norte-americanas da GM têm operado em pelo menos um turno desde 1º de novembro do ano passado. Durante a crise dos chips, a GM direcionou a maioria do seu suprimento de semicondutores para as picapes e grandes instalações SUV, os automóveis mais rentáveis para a empresa. No início dessa semana, o presidente da GM, Mark Hales, declarou que a empresa tem certeza de que consegue passar por problemas na cadeia de suprimento, como semicondutores, e antecipar a escassez de metais de terras raras causados pela invasão da Rússia na Ucrânia. Nós não somos uma nova montadora de carros, nós temos muito volume e várias colaborações. Nós temos mais de 20.000 fornecedores e administramos 88 bilhões de dólares em material ao longo dessa cadeia para fabricarmos nossos carros, caminhões e híbridos. E esse não é o nosso primeiro rodeio. Nós trabalhamos com isso diariamente, ele disse. A origem da escassez de chips de computador que atingiu a indústria automotiva e outras pode ser atribuída ao início da pandemia em 2020. Simultaneamente, com dezenas de milhões de pessoas presas em casa, a demanda por notebooks, tablets e videogames, os quais dependem em grande parte dos chips de computador, cresceu muito. Além disso, apesar do fechamento das fábricas, a demanda de veículos continuou notavelmente forte. Quando as montadoras finalmente abriram suas fábricas, descobriram que os fabricantes de chips haviam movido sua produção para outros produtos eletrônicos adquiridos em grandes quantidades por consumidores que buscavam refúgio em casa, o que resultou na falta de chips automotivos resistentes ao calor. Então, assim que a produção começou a se recuperar, a contagiosa variante Delta atingiu a Malásia e outros países asiáticos responsáveis pela fabricação dos chips e outras peças automotivas. Muitos analistas e montadoras preveem que a escassez de chips diminuirá na segunda metade do ano, mas que não voltará aos seus níveis normais antes de 2023. E então, o que você achou dessa situação da General Motors e da reação de Elon Musk, que preferiu não pisotear sua concorrência e sim respeitá-los? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas, e eu te vejo nos próximos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela.